Ah, a planta gráfica. Vamos olhar agora a planta gráfica. Que seria o geoprocessamento e georreferenciamento. Bom, vou pegar uma rua qualquer aqui. Eu tenho aqui, nesse caso, nessa rua, nessa planta, a rua inicial, a rua final, os graus, latitude e os UTM, no caso aqui, se eu olhar em UTM, os cálculos de latitude e longitude por grau, minuto, segundo e também por UTM e decimal. E essa informação, elas ficam aqui no cadastro, aonde você tem todos os trechos dessa rede, desse trecho de rede, as ligações que fazem parte desse trecho, a vinculação dessas ligações com o SciConta, por exemplo, tem um número aqui da ligação lá no SciConta, que é o que faz a vinculação direta com os dois sistemas. Os componentes dos sistemas, no caso aqui só tem um reservatório, né, que ele está em algum lugar aqui, na planta aqui, olhando inclusive está sem o grau, minuto, segundo, sem a latitude e longitude. E quando eu vou visualizar, digamos que eu quero visualizar apenas esse trecho, eu estou visualizando exatamente aquele intervalo entre uma rua e outra. No caso aqui, tem uma ligação, tem a outra ligação, tem os dados desse trecho da rede que ele faz parte, mas eu também podia visualizar a rede inteira. Está aqui todos os trechos, poderia definir de que altitude eu quero visualizar. Só vai demorar um pouquinho. Está processando todos os trechos. E aí vem e vai apresentar a rede inteira. Então, aqui, nós estaríamos visualizando toda a rede. Né? Não apenas um trecho, nem apenas um bairro, nem apenas uma rua, mas, ou seja, a rede toda. Essa informação, ela está no Google Earth. Não há necessidade de treinamento específico em AutoCAD para ter essa rede cadastrada. A finalidade dela não é substituir o AutoCAD de jeito nenhum, mas é uma ferramenta prática e viável para o SAMAI, onde qualquer um dos atendentes e qualquer um da administração pode montar essa rede aqui e ter conectada ela com o SciConta. E aí sim, a função principal lá no SciConta é proceder às informações na tela, na frente do usuário que está solicitando, por exemplo, aonde passa a minha rede de água, aonde passa a minha rede de esgoto, aonde está, em que profundidade está, né? A pessoa que está atendendo, fazendo o atendimento no balcão, já tem essa informação ali na hora, sem necessidade de buscar em lugar nenhum. Outro detalhe, por exemplo, o inventário de rede, que é também um dos itens que consta no edital. Temos aqui, por exemplo, automaticamente todo o inventário da rede, né? Sem necessidade de nada além de ter a rede propriamente cadastrada. Então, por exemplo, aqui temos a rede de água em PVC, rede de 60 milímetros, alinhamento com muro, profundidade, está no bairro, extensão, esse trecho aqui, por exemplo, que é o trecho 59, tem 191 metros de extensão. E aqui ele vai acumulando. Bom, então, por exemplo, nesse aqui com rede PVC, deixa eu fechar aqui e entrar na consulta. Por exemplo, por pegar a rede PVC de 60, nós temos aqui, ó, 8.431 metros. Assim como tem de 25, de 32, de 50, de 75, que seria a rede de esgoto, já, ou seja, está mapeado toda a rede com as identificações de tipo de material, diâmetro e tipo de rede. Né?
fechando um pouco, a ordem de serviço, o S2000. O S2000 tem a finalidade de facilitar ou providenciar as ordens de serviço para execução da rede de esgoto. Por exemplo, nós temos aqui vários itens cadastrados. Por exemplo, um deles é do PV 93, aqui vai a planilha de ordem de serviço, né? O cálculo hidráulico, o custo estimativo, caso vá se fazer a rede e emitir a ordem de serviço, importar e exportar e os ramais dessa rede. No caso, não tem uma rede, nenhum ramal cadastrado. Então, o S2000 é o sistema que tem a finalidade de gerenciar as ordens de serviço da execução de uma rede de esgoto. Tá? Dívida ativa. Nós temos aqui o sistema de inscrição de dívida ativa, baixa de dívida ativa e emissão dos relatórios de dívida ativa. Por exemplo, nem todo SAMAI inscreve em dívida ativa. Isso é uma coisa que normalmente a gente não vê com frequência. Mas, se eu fosse fazer a inscrição, essa inscrição ficaria registrada, vamos pegar até 2021, 1/1 até 31/12, ela ficaria registrada no SAI Dívida e seria emitido um termo de inscrição. SAMAI seja na prefeitura, né? Depende de quem estiver fazendo o gerenciamento da parte contábil. E aí seguiriam, a partir do momento que eu faço a inscrição, eu também tenho que, toda vez que eu fechar um mês de trabalho, fazer também o processamento das baixas do que foi inscrito e foi pago. Por exemplo, no SAI Conta foi efetuada uma baixa de uma fatura que estava inscrito em dívida ativa. Ela foi paga. Então, ela precisa ser baixada da dívida ativa porque ela já foi paga. E aí vai se montando uma carteira contínua, como se fosse uma conta corrente, de um valor que eu tinha, um valor das baixas e o valor das novas inscrições, todos os meses. Ou, pelo menos, em alguns períodos de inscrição e todos os meses as baixas. E isso vai montando uma conta corrente da dívida ativa, que deveria bater com o valor que a contabilidade tem registrado. Mas isso é para quem efetiva esses procedimentos. Eu já vi casos, por exemplo, não muito comum, de que a inscrição era feita todos os meses. Aí, em relação ao Tribunal de Contas, o que eles dizem? Ou, pelo menos, era a informação que eles passavam até o ano passado. Que SAMAI não tem dívida, porque ela corta água. Bom, vamos pensar que seria lógico pensar assim. Só que a gente sabe que tem dívida. Por exemplo, nós consultamos uma ligação ali que tinha 5 mil de dívida. Bom, tudo bem. Então, a questão da inscrição ou não inscrição é uma decisão da autarquia. Se vai efetivamente escrever ou não, porque uma vez que inscreva, você tem prazos a serem cumpridos, prazos legais, tem a questão de execução também. Teoricamente, deveria se executar, né? Tudo é uma questão administrativa. Por exemplo, aqui seria um valor de inscrição até 2021. No caso, nesse exemplo aqui, 300 mil. Inscrição 146, saldo atual, que já tinha 300, com mais 146, 400 e alguma coisa. Se eu clicar aqui na inscrição, por enquanto ele só calculou e trouxe na tela, ele efetivaria a inscrição e estaria registrado aqui, por exemplo, deixa eu pegar aqui, certidão, consulta consolidado. Estaria aqui nas consultas, o valor inscrito, o valor baixado, já teria um valor, uma carteira aí de 300 mil, mais 100 e poucos mil, 400 e poucos mil, que vão sendo baixados ao longo dos meses com o processamento das baixas efetuadas lá no SAI Conta. No SAI Conta ou no baixa. Mas seria necessário, por exemplo, efetuar esses procedimentos.
né? Extratos, saldos, processamento mensal das baixas. Aqui é onde eu pego as baixas de um determinado mês e vou processar, efetivar a retirada da dívida ativa daquelas que foram inscritas em dívida ativa. Por exemplo, nesse caso aqui, ele vai me dar o total aqui dia por dia, né, do valor que foi parcelado, foi pago, e quando eu efetivasse aqui a inscrição das baixas, ele efetivaria a atualização da carteira de dívida ativa, conta corrente. Tá? Esse relatório seria gerado, enviado lá para a contabilidade, o qual daria, teoricamente, do ponto de vista que é esperado, bateria com o valor que nós teríamos aqui, bateria com o valor que está lá na contabilidade. O SaiOS nós acabamos de ver agora há pouco, mas, por exemplo, eu vou fazer aqui a manutenção das ordens de serviço, que até agora já foram... Aliás, não, isso não. Deixa eu consultar. Manutenção, retirada, consulta das ordens de serviços em aberto. Qualquer serviço gerado lá no SaiConta registra uma ordem de serviço. Tá? Então, por exemplo, nós temos aqui várias ordens de serviço que estão em aberto. Elas vão estar em aberto até que seja efetuado o encerramento. Deixa eu ver se tem alguma encerrada. Não tem nenhuma encerrada. Então, nessa tabela que eu estou consultando aqui, não foi feito nenhum encerramento. No caso de uma ordem de serviço em aberto, deixa eu pegar a última aqui. Ligação, ordem de serviço 913, 2022, 913. O encerramento de uma ordem de serviço, 2022, 913. Essa ordem de serviço aqui, por exemplo, ela era para taxa de ligação de água. Foi uma ligação de água efetuada. Não houve troca de hidrômetro, mas o hidrômetro que foi instalado provavelmente tinha uma leitura 0. Aqui teríamos todos os históricos dessa troca, do que aconteceu, né? Tudo que foi, todas as ocorrências que os executores dos serviços registraram no documento. E quando eu confirmo, aqui não vai confirmar porque está bloqueado. E quando eu confirmo, ela efetivamente fecha essa ordem de serviço. Ela começaria a aparecer aqui nas encerradas. Ele não veio porque eu estou com a minha validade ali no sistema sem a data correta. Mas estaria aqui na lista de encerradas. Né? Existe também uma questão aqui de prioridade de ordem de serviço. Quando a gente cadastra a ordem de serviço, a gente estabelece qual é a prioridade dessa ordem de serviço. De 0 é a mais prioritária. E vai 1, 2, 3, então ele vai dar sempre preferência a emitir os relatórios pela prioridade da ordem de serviço. Aquela que tem prioridade 0, teoricamente, é a que tem que ser executada o mais breve possível. Né? TCPR seriam os anexos do Tribunal de Contas. Seria a geração dos anexos, mas isso a gente já viu lá atrás no SaiConta, que são todos os anexos, mas principalmente aqueles que têm a ver com a emissão, que é a arrecadação e as pessoas, né? Que são dois arquivos que é preciso enviar todos os meses para que o tribunal, ou no caso, para que a prefeitura tenha no seu registro todos os CPFs e todas as receitas baixadas, pagas, através de qualquer meio de arrecadação que o SAMAI utilize, seja banco, seja arrecadador. A diferença é que o arrecadador ele tem que depositar no banco, porque a confrontação do diário de arrecadação é pelo depósito no banco. Então, mesmo que o arrecadador arrecade a fatura, vai ficar registrado no sistema que ele recebeu aquela fatura. Por exemplo, a farmácia recebeu a fatura do João, mas tem um outro parâmetro que vai identificar essa fatura foi para o Banco do Brasil. E aí a confrontação é feita pelo Banco
né, no diário da arrecadação pelo banco que recebeu o depósito e não pelo arrecadador que efetivamente recebeu. Mas como para prestação de contas ao usuário final é preciso ter as duas informações, o sistema vai registrar, deixa eu ver, até abrir aqui o SciConta, o sistema vai registrar, numa ligação 1, por exemplo, faturas pagas. Ele vai registrar aqui ó, o arrecadador, no caso aqui foi arrecadado no próprio banco, e o depósito. Então, nesse caso foi o próprio banco. Então, se fosse uma farmácia, estaria como arrecadador a farmácia, mais a data em que foi feito o depósito para o banco. Né? Para que daí o diário da arrecadação feche e não haja problema nenhum com relação à prestação de contas ao tribunal, em relação ao diário da arrecadação. Deixa eu ver aqui. Receitas. O sistema trata as receitas do Tribunal de Contas. Por exemplo, tem um plano de contas e receita, que é o plano de contas original do Tribunal de Contas. Essas receitas aqui, elas estão vinculadas aos serviços, porque o SciConta, ou a parte de faturamento, eles não precisam saber que receita é, mas eles precisam saber que serviço é. Então, existe uma tabela de serviços, por exemplo, tarifa de água, onde está vinculado aqui o código da receita. Então, aqui é que é feito a vinculação da contabilidade com a emissão. Porque no diário de arrecadação, por exemplo, se eu pegar o diário de arrecadação e emitir aqui depósito, por exemplo, vamos ver se eu acerto um dia aqui, 05/01/2022. Vamos ver se tem alguma aqui. Individual, contabilidade, emissão, banco agrupado, preview. Tem. Então, eu tenho aqui no relatório o boletim diário por serviço, por exemplo, tarifa de água, multa, juros, tarifa de água parcelada. Este aqui é um quadro vinculado diretamente com os serviços do SciConta. Bom, deu um valor total, está aqui o banco, valor total que o banco que foi creditado. Existe uma outra página que vincula os códigos contábeis, os elementos de receita, que isso aqui tem muito mais a ver e muito mais necessidade para a contabilização. E existe uma outra página que vai dar os valores por exercício de vencimento. E uma outra página que vai vincular os bancos que recebeu, cada banco. Por exemplo, nesse caso aqui só tem a Caixa. Mas se tivesse também o Banco do Brasil, estaria aqui o total do Banco do Brasil separado da Caixa, que por sua vez estariam tudo num serviço, provavelmente poderiam estar no mesmo serviço, que poderiam estar na mesma receita ou nas outras. Mas lá embaixo estaria totalizado por banco. Então, esse aqui é o diário da arrecadação. Esta informação aqui, ela pode ser enviada para o setor contábil via papel. Deixa eu ver onde é que está aqui. Emissão. Ou então gerado através de um arquivo. Por exemplo, se eu pegar aqui o dia 05/01/2022, pedir para processar, os mesmos dados que nós vimos lá no papel, só que agora tem uma finalidade diferente, estariam registradas aqui e seriam gerados num arquivo no formato, no caso aqui, do prestador de serviço da prefeitura. Esse formato, bom, existe cada prestador da prefeitura tem um. O formato que seria único para qualquer um e para todos seria o formato do Tribunal de Contas. Então, teríamos a possibilidade de gerar no formato do prestador de conta de serviço da prefeitura, ele passa o layout, a gente gera, ou então
no formato que o tribunal define, e quando há alterações a gente efetiva as alterações, já teria tudo num formato padrão que qualquer um deles poderia processar. Ou seja, não precisaríamos ter a geração de um formato específico, mas nós geraríamos tanto um quanto o outro. Nesse caso aqui, a gente está gerando um formato para um determinado prestador, teríamos um parâmetro que gera num outro formato e assim por diante. Todos os prestadores de serviço da prefeitura nos passariam esse layout e a gente implementaria a rotina compatível com aquele layout que eles nos forneceu, para que o SAMAI gere o arquivo e envie para a prefeitura, para que a prefeitura registre. Assim como eu também tenho um arquivo, que é a geração do meu formato, especificamente para o processamento. Eu também tenho o meu formato próprio. Se de repente o fornecedor não tem o formato, que é difícil, normalmente eles têm, eu poderia gerar no meu formato ou no formato do Tribunal de Contas e estaria tudo possível de ser feito a integração. Porque com relação a tarifas de água, a única integração que existe é a arrecadação. A emissão não gera nada, nenhuma informação lá no tribunal. Não há necessidade de, por exemplo, como é tributos, tributos você precisa informar o que você gerou e baixar exatamente igual ao que você gerou. No caso da arrecadação, no caso de serviços, você gera, mas não envia. Baixa e envia. Então, o pagamento é enviado, mas a emissão não. Tá? Deixa eu ver aqui outro item, faturamento. Bom, faturamento é o que nós vimos agora há pouco, aqui no Sai Conta. De mim não. Nós temos aqui várias ferramentas de controle. Né? Existem inúmeros relatórios aqui. Por exemplo, relatório de faturamento, resumo de faturamento mensal. Tudo que o SAMAI faturou serviço por serviço. Teríamos aqui as leituras, por exemplo, a emissão do boletim, a crítica de leitura. Por exemplo, mesmo que a leitura seja feita com o coletor já faz uma pré-crítica de parâmetros, limites, que ele pode considerar como relativamente normais ou fora da normalidade. Os parâmetros, por exemplo, se o consumo médio da ligação era 10 e de repente passou para 50, bom, extrapolou um pouco mais, ele vai dar um alerta e o leiturista vai poder verificar se realmente ele confirma ou não. E mesmo que ele confirme, esse registro pode também ser detectado aqui na crítica de leitura no retorno do arquivo lá do coletor. É um relatório que vai apontar os possíveis problemas de emissão de fatura contraditória. Por exemplo, uma fatura de altíssimo valor. Por exemplo, um valor de R$ 5.000, porque o leiturista digitou uma ligação, uma leitura errada, e mesmo assim confirmou e passou pela crítica lá no portão. A crítica aqui pegaria, não deixaria essa fatura sair do escritório, apesar de que, com a impressão móvel no portão, isso já fica difícil, porque a fatura já foi colocada na caixa do correio. Então, existe uma situação bastante conhecida, que é que com a fatura móvel impressa no portão, a responsabilidade do leiturista se amplia um pouco mais, porque ele tem que realmente olhar a fatura que está sendo impressa, para ver se de repente ele mesmo não digitou algo. Mas caso digite algo errado, a informação vai ter uma mensagem na tela do celular que vai dizer a ele, vai chamar o alerta dele para ele ver, opa, digitei errado, vou lá e corrijo e emito o valor correto. Existe a possibilidade de corrigir no ato. No momento em que confirma, aí está registrada a leitura, mas ainda mesmo assim, é possível, de repente, redigitar a leitura e aí vai valer o último lançamento feito, mas o sistema tem o registro dos 2 lançamentos que foram feitos. Ou seja, o arquivo de retorno, ele retorna com os 2 lançamentos, por exemplo, digamos que digitou a mesma leitura 2 vezes com leituras diferentes, mas vale o último.
É o último que vai ficar registrado e é o último que o sistema vai entender que está na mão do usuário. Mas isso é uma situação esporádica, não é a situação que acontece com frequência. A maior frequência é emitir correto, verificar, entregar e colocar na caixinha. Agora, a crítica de leitura, se alguém utilizar o boletim para fazer a leitura, é fundamental, né? Faturamento, temos aqui vários boletins, vários relatórios, relações individuais e tudo mais. Arrecadação, temos o boletim de arrecadação, temos relatórios por agente, relatório por serviço, relatório geral de toda a arrecadação de um período escolhido. Relatórios mensais, existem vários tipos de relatório aqui para serem feitos, o acompanhamento e a administração daqueles recursos, daqueles valores. Os eventuais são relatórios usados com menos frequência, eles não são todos os meses, mas também, por exemplo, extrato de débito, relação dos fixos que estão registrados, carta de débito, por exemplo, quer mandar uma carta informando, por exemplo, que as faturas em atraso, as faturas estão vencidas há mais de 50 dias, ou então quer avisar que elas já estão em situação de corte. É um comunicado, é uma mala direta que você pode enviar para a pessoa ter ciência, registrar que a pessoa vai receber uma informação dizendo que ela tem faturas em atraso, né? Nesse caso, vai emitir um relatório. Gerenciamento da dívida, né? São relatórios que vai dar um posicionamento e umas totalizações de toda a dívida existente. E os extratos, que seria o extrato de débito, por ligação, por CPF, por consumo, certidão negativa. Essas opções nós vimos agora há pouco lá no balcão, ou seja, são informações, são rotinas que o atendente tem à sua disposição no balcão e também no SaiConta. Se ela está atendendo no balcão, atendendo um usuário, um solicitante, ela vai fazer isso pelo balcão, que é mais prático. Caso contrário, ela pode também fazer pelo SaiConta. A arrecadação, que é o 7º item, eu já comentei agora há pouco algumas vezes, né? Mas voltamos aqui de novo, temos aqui o diário de arrecadação e os relatórios que indicam e informam os valores arrecadados. Temos aqui o Baixa, que é o programa que efetivamente processa todos os arquivos de retorno, ou seja, todos os arquivos que os bancos devolvem para o SAMAI, ou que o agente arrecadador devolve, ou que a agência eletrônica devolve, né? E temos também aqui, em relação a esse item, a geração dos arquivos nos 3 formatos que eu comentei, nos 3 tipos de formato, Tribunal de Contas, sinopses e também no próprio prestador de serviço da prefeitura, tá? Então, fecha essa questão da arrecadação propriamente dita. Controle de faturas por usuário. Bom, não deixa de ser os relatórios que a gente acabou de ver aqui no SaiConta. Extratos, relatórios mensais, acompanhamentos, segunda via, emissão, geração de carnê. Todas essas informações aqui têm a finalidade de controlar as faturas do usuário. E existe também, agora, depois, mais para frente, vamos ver, virtual, aonde o próprio usuário controla as suas faturas. Não precisa ninguém dizer para ele que ele tem um valor em atraso. Ele abre lá o sistema, verifica, emite, tira a certidão, tira a comprovante de residência, verifica o que está pago, verifica o que está em aberto. Pode fazer isso, vai poder fazer isso no celular também. Tarifas é o que a gente acabou de comentar aqui em relação à tabela de serviços. Todos os serviços que estão lançados aqui, por exemplo, tarifa de ligação de água, ela tem um valor, aqui nesse caso está 0. Deixa eu pegar algum que tem um valor, religação. Religação aqui tem um valor pré-definido, ou seja, o decreto que estabeleceu os valores e as tabelas e os consumos não, os valores por metro, tem os valores por serviço. Ou seja, a estrutura de serviços do decreto que o SAMAI utiliza estão aqui.
Existe uma classificação de fatura, parcelamento e restituição. Então, por exemplo, se eu consultasse tarifa de água, ia aparecer 3 códigos. Um tem a finalidade de registrar os consumos, que é onde tem as faixas por tipo de economia, né? Aqui está os valores por metro cúbico de consumo, né? Temos aqui também uma tabela, qual seria o custo caso usasse, não é usual, de água bruta sem tratamento. Tem um custo aqui também, alguns a mais tem para propriedades rurais, e tem também uma tabela própria para propriedades religiosas, que em um ou outro SAMAI tem um decreto, uma lei, uma determinação que dá um desconto para as propriedades religiosas. Assim como tem uma tabela diferenciada para a área rural, e ainda tem a questão da água bruta e a água normal tratada. Tá? Administrativo. Bom, administrativo é tudo que nós vimos até agora. Né? Tudo que está aqui no Sai Conta é administrativo. Um dos itens mais, vamos dizer assim, utilizados e utilizados muito é o parcelamento, que é o que nós acabamos de verificar agora há pouco, 456. Por exemplo, é a forma que você vai propiciar que um usuário, que uma ligação pague a conta que deve, que está vencida. Poderíamos ter os débitos vencidos e também os a vencer. Nesse caso aqui não tem. Não tem nenhum a vencer. E o valor que ele da dívida desse cidadão é 11.140. Se eu parcelar aqui, aí tem os critérios de parcelamento de cada autarquia. Digamos que eu parcelasse aqui em 12 vezes, e essa fatura única significaria que eu vou gerar junto com as faturas de água. Mas se eu desmarcar a fatura única, eu vou gerar um carnê. E vou entregar o carnê na mão da pessoa. Indicação que eu faço sempre é gerar junto com a fatura de água. Porque junto com a fatura de água não tem erro. Você gerou consumo, já tem um parcelamento esperando. Esse parcelamento é levado junto com a fatura, a pessoa paga, baixou aquela parcela que estava do parcelamento junto com o consumo. Mas existe a possibilidade, caso queiram, né? Caso seja uma decisão de emitir o carnezinho, entregar o carnezinho na mão da pessoa. A pessoa fica com o carnê em casa. E aí vai pagando o parcelamento no carnê e não na fatura de água. A fatura vai pegar só o consumo e o carnê vai pegar o parcelamento. Bom, opção pessoal que eu acho como viável é não separar, deixar junto com a fatura. Mas isso sou eu pensando, sou eu falando, tá ok? Então, falando de administração, de uma forma geral ou não, a gente já citou e já comentou todos os processos aí que existem em relação ao controle de faturas e todos esses itens. Sistema para o agente arrecadador. Bom, nós temos 2 caminhos para isso. Um deles, eu vou até usar um outro caminho, que seria um programa instalado no agente arrecadador. Errado. Arrecadação, arrecada. E esse sistema aqui, o arrecadador credenciado, por exemplo, a farmácia, o mercado, aqueles que não trabalham com o banco, credenciados pelo banco, eles teriam aqui uma forma de fazer a baixa das faturas no seu estabelecimento. Como eu não tenho aqui nenhum grupo na mão e nenhum código de barras impresso, mas eles pegariam, por exemplo, o leitor, leriam aqui o código de barras, o sistema já registraria aquele pagamento. Ou então, se o código de barras está por algum motivo comprometido, eu poderia digitar os grupos
né? E o sistema vai calculando o dígito verificador de cada grupo. Quando não passa, ele não deixa. Por exemplo, não sei qual seria aqui, mas em algum momento acertaria. Ó, passou 6, ele passa para o grupo seguinte. Então, teria que bater os 4 grupos que tem lá na fatura, os grupos de digitação, com os dígitos verificadores, teria que bater. Essa informação seria para aquele SAMAI que não tem ou não tem agência eletrônica. Porque aí o arrecadador estaria arrecadando conforme o código de barras, mas se essa fatura, o contribuinte for na farmácia seguinte, que é outro arrecadador, e baixar também, vai dar duplicidade. Porque não há como confrontar, só há como confrontar o código de barras, as informações da própria fatura. No caso da agência eletrônica, isso já muda de figura. O banco de dados fica na nuvem, aonde o agente arrecadador que baixou a primeira, o segundo já constata que está paga. Não dá duplicidade. A gente vai ver na sequência também. Então, essa aqui é uma ferramenta que ficaria, caso o SAMAI não tenha agência eletrônica, essa ferramenta ficaria instalada no agente arrecadador. Né? Geração das ordens de serviço, 13. Bom, nós vimos agora há pouco. A geração é feita, pode ser tanto pelo balcão, como pelo SciConta. O serviço fica registrado, ele gera uma ordem de serviço que depois é encaminhada para o setor de execução. O setor executa, as informações voltam para o sistema através do encerramento dessa ordem de serviço, e isso tudo fica registrado no cadastro dos usuários. Por exemplo, vamos pegar aqui uma outra ligação, vamos ver se eu acerto alguma que tenha. Por exemplo, consultar aqui todas. OS, aqui tem uma que tem. Tinha a ordem de serviço número 1, de 2022, outros serviços diversos, né? Foi calculado aqui, foi cobrado um valor de R$ 41,40. Ela só foi aberta e ainda não foi encerrada. Quando o procedimento de encerramento acontecer, ele vai estar aqui deste lado esquerdo as informações da geração e estaria aqui do lado direito as informações do encerramento. Né? E assim por diante. Ó, todas as ordens de serviço. Essa aqui, por exemplo, tem duas ordens de serviço. Né? Então, nós já até falamos, já mostramos e até acessamos agora há pouco. O georreferenciamento e o geoprocessamento, nós também vimos agora há pouco, que é o SINUCAD. Onde nós temos aqui todas as ferramentas para o gerenciamento dessa rede. Né? Por exemplo, digamos que eu quero verificar só o cadastro de uma determinada rua. Vamos pegar aqui, vamos ver se eu vou acertar. Acertei. Visualizar só uma rua, por exemplo. Então, ele vai trazer a planta daquela rua. Né? Só o trecho que está vinculado a essa rua. Com todas as ligações ponteadas, por exemplo, aqui é os dados da ligação, e se tiver alguma ligação cortada, ela vai aparecer com esse botão aqui em vermelho, ou seja, diferencia do azul para o vermelho. O azul está ativo e o vermelho seria cortado. Nesse caso aqui, por exemplo, todos os trechos, né, aqui, ó, essas bolinhas cinzas é onde determina o trecho. Aqui é o trecho 67. Novamente, subentende-se como trecho todo o espaço compreendido entre uma garra e outra garra. A garra seria o ponto que liga uma esquina a outra esquina, ou seja, uma quadra. Né? Então, isso aqui tudo a gente já verificou, já visualizamos agora há pouco. Vamos fechar aqui. O item seguinte, cálculo e valorização da água produzida. Bom, a finalidade seria, deixa eu ver aqui, sai custo.
você teria aqui, por exemplo, uma parametrização de todos os custos que compreendem a produção do metro cúbico de água. Por exemplo, despesas com reagentes químicos. Está aqui os itens que são utilizados, as quantidades por unidade, né, de cada item. Por exemplo, temos também aqui as despesas técnicas, né, todas as despesas técnicas que entram no cálculo do metro cúbico. Teríamos aqui as despesas administrativas. Então, por exemplo, serviço telefônico, vale transporte, frete, tudo aquilo que o SAMAI tem de despesa administrativa que afetam o cálculo ou deverão ser cobertas pelo cálculo da fatura. Projeção de investimentos. Por exemplo, aqui são os investimentos que o SAMAI pretende executar. Aquisição do hidrômetro, aquisição, reformulação de conjunto motobomba, qualquer tipo de item que seja considerado investimento futuro, estaria também tabulado. Despesas com repasse de verbas, no caso aqui não tem ninguém. Despesa com encargos da empresa, aqueles encargos da empresa, não das pessoas, dos funcionários, mas os encargos da empresa. E aí nós teríamos aqui uma classificação que diria ao sistema uma projeção inicial está zero aqui, né? Por isso que vai calcular tudo zero. Uma projeção mensal, anual mensal, uma projeção de metros cúbicos da que você pretende produzir, o realizado anual e o realizado mensal. Tá? Com base nessas informações, a planilha teria ou deveria ter a finalidade de, item a item do cálculo, como estava lá a projeção zero, vai sair tudo zero, mas vou imprimir o relatório. E seria a finalidade de, passo a passo, item por item, dos grupos de custos, ele ir montando e dando uma informação de como seria o metro cúbico, como deveria ser o metro cúbico, para ir atendendo a cada um desses grupos progressivamente, até chegar no final, onde você teria, por exemplo, uma informação dizendo que o teu custo de metro cúbico de água deveria ser de tanto para atender aquelas expectativas que você cadastrou lá na frente. Aqui nós estaríamos tratando o custo linear, ou seja, não está se olhando o custo por faixa de consumo, porque aqui não estou tratando quais são os consumos, eu estou tratando apenas o valor do custo do metro. Se o meu custo linear está muito baixo, eu provavelmente estou tendo dificuldades para executar aqueles investimentos, aquelas despesas que eu programei. Por outro lado, se ele está muito mais alto, é sinal que está sobrando verba, sobrando recurso. Então, é uma forma de você acompanhar mês a mês, acompanhar se aquela tua projeção vai ser cumprida com a tua meta de produção e com base naquela tua execução e planejamento de recursos a serem investidos, despesas a serem pagas, diretas ou indiretas, tanto faz, tem que ser paga. E aí você vai acompanhando mês a mês para ter uma noção se isso vai se concretizar com a realidade que você está hoje fazendo. Você pode ter uma previsão, uma antecipação de que o final do ano que vem, por exemplo, eu vou ter problemas de caixa. Ou, continuando nessa linha de produção e tudo mais, eu preciso aumentar a tarifa. Tá? A outra questão aqui no Sai Conta também, existe uma rotina, deixa eu ver aqui só se eu consigo. O simulador de consumo, a finalidade é exatamente simular o consumo. Na ligação, por exemplo, 456, se eu tivesse hoje um consumo nessa ligação de 35 metros, eu teria aqui uma simulação, né? Qual seria o metro consumido que eu teria. Isto também está
lá na agência eletrônica. Também existe essa função lá. E tem uma outra ferramenta, que agora eu quero ver onde é que está, que é o cálculo, o reajuste das tarifários. Existe uma rotina que faz exatamente os lançamentos do reajuste tarifário, projetando tudo um percentual de reajuste. Só que aqui eu não estou. Aqui. Por exemplo, eu tenho aqui as tabelas, as faixas de consumo da minhas tabelas de serviço, de tarifa, cálculo de tarifa. Eu vou colocar aqui um percentual, por exemplo, 12% é o que eu pretendo. Ele já vai projetar, com base no que tinha, 12% o que fica. E também os serviços, de uma forma geral, ele também já vai projetar o cálculo desse percentual que eu estou querendo aplicar. Aqui ele vai estar olhando o valor faixa por faixa, economia por economia. Mas se, digamos, o percentual não é 12, é 34, o cálculo vai ser refeito, só que ele ainda não atualizou nada. Quando eu confirmar, ele atualiza a tabela de serviço, mas não muda nada nas faturas. As faturas que estavam calculadas continuam como foram calculadas. Ele só vai mudar para os próximos lançamentos. Então, isso aqui seria uma fórmula de facilitar um pouco o reajuste, né? A aplicação do reajuste.